Olá, hoje nosso assunto é o inconsciente em Freud. Meu nome é Paula, eu sou psicóloga e psicanalista. Esse termo inconsciente, ele já existia antes de Freud. Alguns filósofos já falavam sobre o inconsciente, mas ele ainda era tido como apenas algo que era uma ausência de consciência. Freud, ele vai pegar esse conceito e vai sistematizar, né? Ele vai dar um novo status a esse conceito. E ele vai propor pensar o inconsciente a partir de uma topologia, ou seja, a partir de um lugar. Ele vai dizer de um lugar psíquico. Então, através da sua clínica, né, da sua experiência, Freud ele começa a observar certas coisas e se interessar, né? Por exemplo, ele começa a se interessar por aquilo que tropeça, por aquilo que escapa, que falha, pelos lapsos, pelos atos falhos, pelos sintomas, né, das suas histéricas, dos seus obsessivos, né? Aquilo que interrompe a cadeia de pensamento, aquilo que, por exemplo, faz você dizer o nome da sua ex-namorada, e ele vai perguntar o que é isso. Então, ele propõe a sua primeira tópica e ele vai pensar sempre no aparelho psíquico, né? Então, ele vai separar o aparelho psíquico entre inconsciente, pré-consciente e consciente. E aí ele vai dizer, ele vai instaurar, né, no conceito de inconsciente a dimensão de desejo. E aí ele vai dizer que o que separa o inconsciente do pré-consciente consciente, né, é uma barreira, que é uma censura. Então, o inconsciente ele é aquilo que é mais arcaico. Eles são as moções pulsionais, né? E ele tem suas características para Freud. Né? O inconsciente, por exemplo, ele é atemporal, ele não reconhece contradições, ou é isso, ou é aquilo. Ele não reconhece a diferença entre os sexos, só existe um sexo para o inconsciente. Ele não entende o não, né? Por quê? Porque a pulsão tem que ser satisfeita. Lembram lá do vídeo sobre a pulsão? Mais tarde, Freud vai elaborar sua segunda tópica, ainda pensando no aparelho psíquico. Ele vai separar o aparelho psíquico em isso, eu e supereu. O id, ego e superego. O que é muito importante porque ele coloca aí pela primeira vez a dimensão do eu e de um inconsciente do eu. Então Freud ele vai nos dizer que o eu não é senhor na sua própria casa e vai abrir portas aí para um novo conceito, uma nova teoria sobre o sujeito do inconsciente. Freud vai dizer que isso fala. E aí, vocês gostaram? Querem saber sobre algum assunto? Manda aqui para mim nos comentários ou no direct. Tá joia? Até a próxima!